Galera do Código Jovem, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a cantora Laura Morena. A gente está aqui na programação Caravana da Esperança em São Mateus, Espírito Santo. E a gente vai aqui abordar um pouquinho da vida da Laura, sobre a carreira dela, sobre os planos. Tudo bom, Laura? Tudo bom. Bom, prazer. A primeira pergunta que a gente queria fazer para você, quando você começou a cantar? Porque você vem de uma família, né, de cantor, maestro. Como foi isso, assim? Eu digo que eu não tive um começo porque eu fui educada cantando. Quando eu tinha 6 anos, eu acho, eu cantei no Integração Júnior lá de Vitória. Gravei acho que 2 CDs com eles. Enfim, sempre estive envolvida, cantava em casa, cantava na igreja e tal. Então eu não acho que teve um começo. A questão do meu ministério foi uma continuação, assim, que eu já fazia. Entendi. E aí, assim, quando a Laura terminou o ensino médio, quais eram os planos, assim, da Laura? Assim, qual é a faculdade? O que você sonhava? Eu queria fazer letras e não sabia o que eu ia fazer com isso, mas eu gostava de letras, então era isso que eu queria fazer. E todo mundo ao meu redor falava, olha, não vai rolar, não faça isso, você tem que fazer música, lá. Eu acabei fazendo os dois e acabei me decidindo pela música, claramente, né? Mas eu gosto muito da área de letras, gosto de linguística, gosto de literatura. Enfim, a princípio esse era o plano, mas Deus tinha outros planos. Mas e aí, como é que foi assim? No meio da faculdade você falou assim, não, eu vou receber esse ministério, vou levar a música, vou levar isso como minha profissão? Ou foi depois da faculdade? Como foi o recebimento do ministério para sua vida? Na verdade, no começo da faculdade já tinha surgido a oportunidade de eu gravar um CD. Foi quando eu comecei a trabalhar nele. Mas, como eu sempre tinha cantado, eu achava que era parte, assim, eu não estava encarando como... Eu achava que ia ser professora, mas aí com isso ele demorou para sair, uma coisa, e a segunda coisa foi que eu, durante o processo, entendi que, na verdade, era esse o plano de Deus para mim. Então essa demora acabou vindo a calhar para que eu pudesse estar preparada para desempenhar aquele ministério e tudo mais. Então, esse processo de aceitação do chamado aconteceu durante. E assim, o primeiro lançamento foi o CD Manhã, não é isso? E aí, antes de você lançar o CD, você descobriu que estava com câncer na tireoide, não é isso? Conta pra gente como foi o processo, você começou a sentir dores, como foi que você descobriu isso, como foi o tratamento, como foi encarar isso? Eu já tinha problema de tireoide desde os 15 anos, problema de tireoide é comum, e aí eu tive, enfim, alguns distúrbios na tireoide, e daí eu fiz o exame de rotina e na verdade não apareceu que tinha tumor, não tinha nada. O exame deu inconclusivo, então encaminharam para um cirurgião para ter certeza de que não era nada. Fiz a cirurgia, então eu nunca senti nada, mas eu fiz a cirurgia e aí o resultado foi que realmente tinha um tumor, que na verdade 95% dos casos de tumor na tireoide são tumores encapsulados, eles não se espalham. Então, quando você tem esse tipo de câncer, é um dos melhores, entendeu? Mais fácil de tratar. E o problema no meu caso era a cirurgia, não era a doença em si, porque a cirurgia poderia me curar, mas ia afetar a minha voz. Então, a preocupação maior era essa, era após a cirurgia. E graças a Deus, depois da cirurgia, a minha voz voltou tranquilamente. Demorei um pouquinho para voltar a cantar, fiquei um tempinho sem falar, mas graças a Deus, assim, foi uma prova de Deus de que ele realmente tinha isso para mim, porque ele me devolveu minha voz. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, Bom, e assim, depois eu vi que você foi numa igreja que eles insistiram muito para que você pudesse cantar, né? Você acha que estava com seu pai, e aí foi quando a primeira vez que você cantou, assim, acho que a música do seu CD, não sei se foi a música, não foi a música do seu CD, foi uma outra música, né? Não, foi do meu CD, sim. Eu já podia voltar a cantar, mas eu não estava sabendo como estava a minha voz, porque fazia um tempo que eu não cantava, então eu só estava insegura, assim. Mas as pessoas realmente me convidaram para cantar e eu acabei aceitando. E ali eu percebi, não é assim que a minha voz voltou ali, mas foi ali que eu percebi que realmente eu podia ter estado sem aquilo, entendeu?
poderia estar saudável e tudo, mas sem cantar. E Deus resolveu ser misericordioso e me devolver isso. Depois aí você lançou, depois do Manhã, aí veio esse agora que é o mais perto, não é isso? Agora conta pra gente como que foi bolado o que você pensou quando você planejou esse CD, o mais perto, na hora da gravação, figurino, ali isso, pro DVD, como é que foi tudo isso? Esse CD não era pra ser DVD, era pra ser CD. E eu, na verdade, eu não planejei o CD, eu sabia que eu ia gravar outro trabalho, e aí eu fui pegando músicas, escrevendo outras, tal, mas eu não tinha noção de que ia ser esse DVD. Quando surgiu a ideia do DVD, que foi pouco tempo antes da gravação, eu sou uma pessoa que tem uma formação mais clássica, que tem essas referências. Então eu acho que foi simplesmente a questão do figurino, do visual do DVD, que combina comigo, não necessariamente com todas as músicas, mas que tenha mais a ver comigo, entendeu? Então é uma linguagem minha, e aí que combinaria para transmitir aquela mensagem que eu tava falando. Então, agora, assim, a gente já tá no final da entrevista e a gente deixa esse ponto pra você, deixar uma mensagem, cantar, sei lá, fazer cobrança de dívida, pode ficar à vontade. É o seu momento. Olha, gente, cantar eu não vou cantar porque eu tenho muita vergonha de dar palhinha, então não vai dar. Mas eu desejo que vocês continuem fazendo esse ministério, e a minha mensagem sempre é que as pessoas elas estejam abertas para ouvir o que Deus tem para elas, sabe? Tem muitas vezes na vida que a gente se sente meio no escuro e não sabe o que Deus quer, a gente vai e faz da nossa cabeça. Mas se a gente tem a paciência e a persistência de ouvir o que Deus quer pra gente, não tem erro, é a melhor solução, é o melhor jeito, e Deus é fiel à nossa obediência. Então é muito maravilhoso você perceber que Deus guiou a sua vida e você obedeceu, apesar de no processo você ter se sentido inseguro, não ter certeza do que ia acontecer. Isso aconteceu muitas vezes comigo nessa caminhada, ainda acontece. Mas eu já vi no meu passado e eu sei que vai acontecer no futuro de novo, de que quando Deus guia a gente, é a melhor coisa. Então esse é o meu conselho, esteja sensível para ouvir a voz de Deus e para obedecer o que Ele tem para você. Laura, assim, a equipe Código Jovens está muito feliz de ter essa oportunidade, de saber mais um pouco sobre a Laura, sobre os seus projetos. E assim, a gente quer agradecer de coração, tá? Pela entrevista. E que Deus continue abençoando, que possa usar essa voz sua para que vários corações ainda possam ser alcançados através dele. Amém? Gente, então é isso aí. A nossa entrevista termina aqui. Foi um prazer estar aqui do lado da Laura. Ela é um amor de pessoa, tá? E se você ainda tá nessa cidade, que ela vai passar São Gabriel hoje, né, Laura? Então, ela já sai para São Gabriel. Então, se vocês estiverem nessas cidades aí, tá? Vão lá para poder prestigiar essa linda voz. E a gente se encontra no próximo vídeo. Código Jovem. Até a próxima. Alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz. Há alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de